Olá, meu nome é Cristina Curati, eu sou professora do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo. E hoje eu vou estar conversando um pouco com vocês sobre o diagnóstico óptico. Diagnóstico óptico a gente pode chamar qualquer tecnologia fotônica que é empregada para investigar tecidos biológicos e obter, a partir deles, informações que vão ser utilizadas para o diagnóstico, seja para condições metabólicas, seja para condições patológicas. E nós vamos conversar um pouquinho com as áreas que a gente vem trabalhando no grupo de ótica, que são técnicas principalmente baseadas, então, pela fluorescência, que é um tipo de interação da luz com o tecido biológico. De qualquer maneira, quando a gente fala em diagnóstico de lesões bucais, o clínico segue uma linha de procedimentos, que começa com a anamnese. Então, nesse caso, o clínico vai estar coletando informações através de uma entrevista com o paciente sobre o histórico da lesão, quanto tempo teve desenvolvimento, por exemplo, dessa lesão em borda lateral de língua, qual que é a sintomatologia desse paciente, se ele sente dor ou não. A partir disso, o clínico vai fazer um exame, que é principalmente feito através da visualização sob iluminação branca dessa lesão, procurando características, então, que vão ser principalmente a coloração dessa lesão, a textura, se tem grandes diferenças com relação à característica clínica que seria observada num tecido normal na mesma região anatômica. A partir disso também o clínico vai fazer a palpação dessa lesão, verificar se é uma lesão móvel, se é uma lesão endurecida. E quando esse clínico tem dúvidas com relação à patologia e se tem principalmente suspeita que possa ser uma lesão maligna, é realizado o procedimento da biópsia, que ou pode, por exemplo, se retirar a totalidade da lesão, dependendo do tamanho dela, ou se faz uma coleta de uma amostra de uma lesão, por exemplo, quando ela é muito grande, como essa aqui. Essa biópsia é um procedimento invasivo, né, que requer, então, a remoção cirúrgica dessa porção dessa lesão, e esse material é, então, enviado para um laboratório de patologia, que vai fazer todo o processamento desse tecido, né, e coloração, para que um patologista, no final, dê o diagnóstico histopatológico, que é o padrão ouro considerado, então, para as lesões de boca. Então, o patologista vai visualizar as características morfológicas, celulares desse tecido e avaliar se aquilo é, por exemplo, uma displasia em diversos graus ou se já é um câncer de boca. A ideia toda de se desenvolver técnicas fotônicas que possam auxiliar o diagnóstico é principalmente a gente poder aumentar a resolução de diagnóstico durante o exame clínico, ou seja, que o próprio clínico, quando está avaliando a lesão do paciente na cadeira odontológica, que ele já possa ter informações um pouco mais precisas e aumentando então esse potencial de discriminação, lesão versus tecido normal. E essas técnicas que são baseadas, então, no diagnóstico óptico, elas vão estar utilizando alguns tipos de interação da luz com o tecido biológico. Aqui nesse nosso quadro exemplo, essa grande caixa aqui seria o nosso tecido biológico, e as linhas vão representar diferentes tipos de interação que os fótons, né, que são essas quantidades de energia da luz, vão estar sofrendo durante o caminho percorrido dentro do tecido biológico. Então aqui a gente tem essa flecha que me indica a luz incidente, então eu posso escolher uma cor de um determinado comprimento de onda adequado. Esses fótons vão estar penetrando no tecido e uma das principais interações que ocorrem na região ali do ultravioleta, a região visível do espectro eletromagnético, são múltiplos espalhamentos. E esses espalhamentos são, na verdade, durante o caminho óptico desses fótons dentro do tecido, eles vão sofrendo mudanças na direção desse caminho óptico em função de alterações que a gente tem no tecido. Então, por exemplo, se a gente está olhando a gengiva do paciente, a gente tem primeiro uma camada bem superficial de queratina,
depois disso a gente vai ter o epitélio, depois disso a gente vai ter o estroma, e daí nesse sentido, cada uma dessas camadas do tecido tem características ópticas diferentes, que acabam resultando na modificação da direção do caminho desses fótons no tecido. Esses múltiplos espalhamentos, então, fazem com que eu possa até obter uma informação indireta em função dessas propriedades estruturais desse tecido. Um outro tipo de interação bastante importante é a absorção. A absorção, nesse sentido, o que quer dizer? Existem moléculas biológicas nesse tecido que gostam de absorver a energia da luz que eu utilizei como luz incidente. Então, nesse caso, por exemplo, a gente pode ter alta absorção de moléculas biológicas, principalmente na região ali do ultravioleta, do azul, do verde, porque moléculas como a hemoglobina, que é um grande absorvedor da mucosa bucal, gosta bastante de absorver essas energias. Além disso, e é o tipo de interação que a gente vai estar mais falando especificamente nessa aula, é a fluorescência. E a fluorescência vai estar ocorrendo após a absorção. Então, nesse caso, moléculas biológicas, novamente, absorveram a energia luminosa que eu julguei da luz incidente e elas vão reemitir a luz na forma da fluorescência. E esses tipos todos de interação da luz com o tecido biológico, elas vão variar em função da cor da luz que eu utilizei, ou seja, eu vou excitar moléculas diferentes, o padrão de espalhamento vai ser diferente, dependendo da cor que eu incido a luz no tecido, como também as próprias propriedades do tecido. Então, ou seja, mais especificamente na área de diagnóstico de boca, se a gente pensar numa mucosa normal da língua, ela vai ter um padrão de interação da luz com o tecido biológico que vai ser diferente do padrão de interação de um carcinoma de língua, porque eu tenho tanto modificações bioquímicas nesse tecido biológico como estruturais. E isso reflete em modificações dessas interações da luz com o tecido biológico. Então, aqui nesse caso, eu estou usando uma laser pointer da cor vermelha. Quando vocês visualizam aproximando na ponta do meu dedo, parece até que meu dedo é uma grande lâmpada vermelha. Isso é decorrente aos múltiplos espalhamentos desses fótons que daí estão saindo da ponta do meu tecido em diversas regiões, em diversas direções. No caso específico da laser pointer azul, né, a gente está vendo que é uma cor diferente, e se eu faço o mesmo procedimento no meu dedo, eu praticamente não vejo nada de luz saindo na outra superfície do tecido. Essa cor, né, desse laser violeta é uma energia que as moléculas biológicas altamente absorvem. Então, nesse sentido, a gente tem muito mais absorção do que espalhamento, e aí a gente acaba não vendo tanto esse efeito no tecido como a gente viu no vermelho. Então, esse tipo de informação, então, a gente pode estar utilizando de maneira a realmente olhar o desenvolvimento do câncer, principalmente a ideia é realmente melhorar o diagnóstico precoce das lesões, então, quando ela está em desenvolvimento entre displasia e o carcinoma, ou no caso onde a gente tem as lesões de carcinoma nos estágios mais iniciais. Então, a gente quer olhar as características desse epitélio e ter uma informação de maneira não invasiva sobre esse tecido biológico. Aqui a gente tem um espectro eletromagnético, né, e aqui diversas cores nessa região do visível. Para a área de diagnóstico óptico, a gente utiliza principalmente essa região aqui do ultravioleta, a região aqui do azul, violeta, né, violeta, azul, até mais ou menos verde, que é realmente regiões que essas moléculas biológicas gostam de absorver. E a partir disso, então, a gente vai coletar a fluorescência e aí fazer uma análise dessa fluorescência e tentar, então, identificar qual que é o tecido presente no paciente. Só para vocês visualizarem o que é um procedimento, né, e o que é realmente a fluorescência, aqui, por exemplo, nessa cubeta, a gente tem uma molécula que é chamada de porfirina. Estou jogando um laser verde aqui, uma energia que essa porfirina gosta de absorver. E se vocês observarem no caminho óptico desse laser, nessa solução de porfirina, eu tenho uma luz aqui sendo emitida da cor alaranjada vermelha. Isso aqui que vocês estão vendo é
a fluorescência sendo emitida dessa solução com porfirina. E a fluorescência é uma interação tão interessante, tão precisa, porque tanto a banda de absorção dessa energia, aqui eu tenho um espectro de absorção justamente da porfirina, ela tem bandas bastante características, então aqui eu observo que ela gosta realmente de absorver muita energia na região do violeta, tem outra banda aqui na região do verde, e aí a gente pode escolher então o melhor comprimento de onda para excitar essa porfirina, e depois ela vai sofrer aquele procedimento de fluorescência. Quando eu coleto essa fluorescência, posso fazer via fibra óptica, eu posso fazer via visualização direta ou usar uma câmera. Eu posso daí também olhar com maior detalhe essa fluorescência e identificar realmente a característica de fluorescência dessa porfirina, que é realmente uma emissão bastante intensa nessa região alaranjada e vermelha, e tem uma outra banda aqui também, mais no vermelho próximo do infravermelho. Então isso é bastante característico da estrutura química da molécula. É claro que quando a gente pensa em tecidos biológicos, a gente não tem apenas uma única molécula, mas a gente tem um grupo, né, um elenco grande de moléculas. E aqui nesse gráfico, né, nessa tabela, na verdade, a gente tem os principais fluoróforos que estão presentes nos tecidos biológicos. E quando a gente pensa realmente em diagnóstico, a gente utiliza principalmente colágeno, né, que quando o carcinoma está invadindo tecidos biológicos, ele vai estar causando degradação dessas moléculas estruturais, né, colágeno, elastina. Como a gente pode também utilizar moléculas que são importantes na cadeia respiratória, como o NADH e o FAD, todos eles têm regiões espectrais de excitação e de emissão bastante características. Então a gente pode, de uma maneira não invasiva e indireta, identificar a presença dessas moléculas. E é isso então que se baseia a parte de princípio básico do diagnóstico óptico baseado na fluorescência. Então a ideia toda é, por exemplo, a gente incidir uma luz, um feixe de luz na mucosa do tecido oral e coletar a fluorescência que está sendo reemitida por esse tecido. E a gente vai olhar essa fluorescência e tentar, então, entender como foi esse mecanismo e esses caminhos ópticos desse tecido aqui, dos fótons no tecido biológico, desculpa, e aí, a partir disso, fazer esse diagnóstico, então, de uma maneira não invasiva. Basicamente, quando a gente pensa em carcinoma, né, em câncer de boca, é nesse desenho esquemático que a gente pode entender o que está acontecendo nas mudanças da fluorescência. Então, aqui no quadro superior, né, nessas figuras, a gente tem um exemplo da fluorescência que é obtida e é observada em mucosa normal. Então, a gente está iluminando com uma luz na região do violeta. Aqui eu tenho o tecido epitelial, aqui a camada basal e aqui já estroma, que a gente tem colágeno, tem vascularização. E a fluorescência reemitida por esse tecido, ela é basicamente mais intensa na cor verde, que vem principalmente dessa camada aqui, que a grande molécula que produz essa fluorescência verde é o colágeno. Também a gente tem fluorescência nessa região epitelial, principalmente advinda do NADH e do FAD. Já no desenvolvimento do carcinoma, o que a gente tem? Toda uma desestruturação desse tecido epitelial, uma grande duplicação dessas células epiteliais e realmente o que a gente pode falar que já é um carcinoma, né, invasivo, é quando a gente tem uma destruição dessa membrana basal, que é quando as células epiteliais realmente começam a migrar para tecidos adjacentes. E um dos fatores que possibilita essa migração é a degradação dessas fibras colágenas. E quando ocorre isso, a fluorescência que anteriormente a gente tinha bastante intensa do verde, do colágeno, acaba sendo bastante diminuída porque a gente teve uma degradação dessas ligações cruzadas entre as fibras colágenas. Então, só de uma maneira mais simples e bem direta, a principal característica de fluorescência de um carcinoma versus mucosa normal é uma diminuição da intensidade de fluorescência na região do verde. E uma outra característica que é importante é um aumento da intensidade de fluorescência na região do vermelho, que é principalmente advinda de uma maior concentração de porfirinas nesse tecido do carcinoma, que como a gente viu, as porfirinas emitem na região ali
do vermelho, do espectro eletromagnético. Então, por exemplo, a gente pode usar sistemas como esse, que são os sistemas a fibra, que aqui dentro a gente tem, por exemplo, dentro dessa maleta a gente tem laser, que são acoplados na fibra, a gente pode entregar essa luz na superfície do tecido, apenas em contato com esse tecido biológico, coleta a fluorescência que está sendo reemitida e isso é processado num espectrofotômetro, que vai então me dar aqueles gráficos de intensidade de luz em função do comprimento de onda e analisar isso tudo num computador. Então isso a gente pode utilizar clinicamente, porque é uma energia que é segura para uso em seres humanos. E, por exemplo, aqui a gente tem gráficos mostrando a diferença, por exemplo, de espectros de fluorescência de uma mucosa de língua normal, aqui nessa região preta, e de um carcinoma de língua, aqui que a gente tem quase nada de fluorescência, então baseado naqueles princípios que a gente acabou de discutir. A gente também pode observar que o espectro de fluorescência da língua não é semelhante ao que a gente tem no assoalho de boca. A gente tem outro padrão espectral, mas ainda assim, quando eu comparo o normal, que são essas linhas pretas, com a região borda da lesão azul ou centro da lesão na região nessas linhas vermelhas, a gente já tem uma diferença realmente espectral. Então, isso é interessante realmente, que pode gerar, então, um banco de dados para a gente poder fazer essa diferenciação e ajudar o clínico, então, a já ter uma informação mais precisa no paciente se aquela lesão tem uma característica mais próxima de uma mucosa normal ou de um carcinoma. E isso pode ser feito, né, em estudos clínicos, com grande número de pacientes, com diferentes sítios anatômicos, e nesse caso a gente obteve aí uma acurácia, precisão de diagnóstico usando a patologia como padrão ouro, em torno de 85%. Ela não vai substituir a biópsia, mas, por exemplo, pode até auxiliar o dentista a escolher o melhor sítio de biópsia para realmente ter a confirmação daquela lesão, qual que é a patologia. Mas a gente também pode usar, em vez de gráficos, em vez de fibras, né, que ainda assim a gente precisa fazer coletas pontuais da lesão, mas mudar, na verdade, a cor da luz que a gente visualiza e como a gente olha essa lesão, né? Por exemplo, nesse sistema, que é um sistema que foi desenvolvido junto com um microscópio odontológico cirúrgico, que a gente modificou a luz branca convencional por uma que a gente podia escolher usando diversos filtros ópticos de várias cores de excitação aqui para a fluorescência. E aqui a gente pode visualizar, claro que aqui também a gente tem um maior aumento, é uma região aqui de comissura labial, tem um carcinoma espinocelular. Essa é uma visualização apenas da luz branca convencional e aqui são duas imagens de fluorescência com diferentes excitação. Então aqui o que eu quero chamar a atenção para vocês é que parece até que a lesão é maior do que realmente o que a gente enxerga na iluminação branca convencional. E a ideia aqui também é até poder, a tentativa de visualizar melhor qual que seria, por exemplo, a margem de segurança de ressecção desse tumor. Porque já tem um padrão de fluorescência aqui que é diferente, que na luz branca convencional nem estava tão evidente assim. Aqui também é uma região de palato duro do paciente, então aqui a região delimitada como anormal é a região que realmente tinha o carcinoma, e aqui a região normal. Se a gente vê a diferença de fluorescência, são 3 imagens de fluorescências com 3 diferentes excitação, a gente vê realmente que o contraste de visualização é bem maior. Mas é claro que isso é muito apenas qualitativo, né? Mas se a gente pode, como é uma imagem digital, a gente pode até quantificar quais são essas diferenças em termos de intensidade, em termos de emissão, e a gente pode, então, classificar entre o que é normal e o que é displasia até câncer, né? E nesse caso, nesse estudo clínico que a gente desenvolveu, a gente chegou a valores aí de sensibilidade, especificidade aí em torno de 95%. E até usando daí algoritmos para processar essas imagens, a gente pode até desenvolver esse tipo de mapa de cores falsas que, como eu comentei com vocês, pode auxiliar o cirurgião a saber realmente qual que é a margem de segurança para fazer a ressecção desse tumor. Então, a ideia até de gerar probabilidades aí maiores, né, entre 50% a 100% do caso, de ser realmente uma região de carcinoma
naquele sítio que está sendo investigado. E eu passei com vocês com relação à espectroscopia, que é aqueles gráficos, para imagem de campo amplo, e eu vou mostrar agora um caso que a gente pode também trazer já diagnóstico óptico com resolução celular para a clínica. Esse foi um sistema desenvolvido por um grupo da Rice University, liderado pela Rebecca Richards Corton, que aqui eu tenho um microscópio, na verdade um microendoscópio. Vocês estão vendo que ele é baseado aqui no uso de uma fibra. Aqui a gente tem uma objetiva de microscópio, aqui eu tenho uma luz LED na região do azul, se vocês observarem aqui na ponta desse bundle. E aqui tenho toda uma ótica que está levando essa imagem para formar e ser coletada aqui nessa CCD. Esse sistema foi montado para ser utilizado junto com um marcador fluorescente que é chamado acriflavina, que tem afinidade por ácidos nucleicos. Então, nesse caso, ela vai marcar núcleo da célula, né, que a gente tem o DNA. Então, essas imagens que eu estou mostrando para vocês são feitas com esse sistema, posicionando a fibra, aqui no caso, na mucosa bucal do meu lábio inferior. Então, anteriormente, com uma gaze, eu só coloquei um pouco, topicamente, a acriflavina no meu lábio e posicionei o bundle de fibra. Então, esses pontos claros que vocês estão observando nessa imagem são os núcleos celulares do tecido epitelial que forma, então, superficialmente a mucosa da minha boca. Só para comparativamente, aqui também é um tecido normal, mas é uma gengiva inserida. Então, aqui a gente já vê que o padrão nuclear é diferente, eu tenho um maior número de núcleos. Eu tenho uma marcação que até é um pouco mais evidente, mas aqui principalmente porque a gengiva inserida ela tem maior quantidade de queratina, então a gente acaba tendo também um pouquinho de marcação nessa proteína, né? Fica um pouco mais retido. Mas vocês imaginam que com esse tipo de imagem a gente vai poder, por exemplo, fazer a quantificação nuclear, ver a morfologia desse núcleo e até quantificar a razão núcleo-citoplasma, que é uma das principais características que o patologista vai fechar o diagnóstico com relação ao carcinoma, ou uma mucosa normal, ou uma displasia. Então, isso já traz realmente mais uma informação para o clínico bastante interessante. E aí, aqui no grupo, a gente desenvolveu também um sisteminha de microendoscopia, mas agora já acoplado a smartphones, que a ideia também é poder facilitar e tornar ainda mais portáteis esse sistema, que é baseado mais ou menos naquela mesma estrutura ótica do sistema que a gente viu anteriormente. E além disso também a gente desenvolveu para a gente poder também utilizar a mesma ferramenta ótica, esse mesmo microscópio, só para fazer também a análise da citologia esfoliativa. Então, se por exemplo, se quer fazer uma análise inicial apenas da mucosa, então essas são as imagens aqui, no caso, então esses pontos mais claros é o núcleo também da mucosa labial, e essas são imagens tiradas com um smartphone, e aqui são imagens de uma citologia esfoliativa, então fiz só apenas a coleta de células da mucosa jugal, fiz então, coloquei numa lâmina de vidro, esfregaço, sequei essas células, né, para fixar, colocamos a acriflavina e no suporte, né, desse sisteminha para fazer a visualização dessas células também, olhando então esses padrões celulares. Então isso tudo são ferramentas que a gente tem procurado realmente desenvolver e estudar a eficiência comparando com o diagnóstico padrão, a histologia, para a gente poder realmente utilizar, quem sabe de maneira mais ampla, melhorando o diagnóstico, visando realmente, principalmente, o diagnóstico mais precoce dessas lesões de boca. E com isso eu termino então essa nossa conversa. E gostaria de agradecer, é claro, as agências de fomento que a gente tem de pesquisa. Aqui tem o meu e-mail para quem quiser entrar em contato, maiores informações sobre esse tema, e também o site do nosso grupo, que a gente tem a lista de publicações relacionadas a essa área. Muito obrigada por sua atenção e até uma próxima.